que vocês vão ver agora nesse vídeo é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi faz anos relacionados à programação. Inclusive, é um sonho de criança meu poder descrever um jogo para o computador e ele ir montando o jogo na minha frente em tempo real. Turma, e é exatamente isso que vai acontecer. A pessoa que está usando esse sistema, ela copiou uma URL de uma imagem de um foguete e está pedindo para a inteligência artificial adiciona essa imagem desse foguete com essa URL aqui e de fato é isso que ela executa. Então aqui na direita está aparecendo o código que essa inteligência artificial está retornando e deixando no contexto dessa programação, e essa parte do contexto é importante, já vou explicar por quê, mas basicamente ela mantém a cópia em formato de comentário do que serviu como input e logo em seguida o output do código, e isso está rodando para valer e vocês vão ver que o negócio vai complicando. E aí, quando eu falei do contexto, é importante porque em seguida, depois de ter adicionado o foguete, a pessoa fala, faz ele menor. Mas ela não fala, faz o foguete menor. Ela fala, faz ele menor. Como se um ser humano estivesse conversando com você. Aí você tem que deduzir, pô, então, acho que só tem um foguete aqui na tela, então vou reduzir o foguete. E a própria inteligência artificial, de fato, definiu o tamanho do foguete que ela quis. E aí tem uma parte do height aqui, da altura do foguete, que, turma, assim, tem várias partes que, assim, explodiram a minha cabeça, mas talvez a parte que mais me explodiu a cabeça é quando a pessoa pede para descrever de volta as regras do jogo. A gente vai chegar lá. Então, vamos continuar. Aí a pessoa pede para cortar circularmente a imagem do foguete. De fato, usa uma técnica de border radius, que é conhecida por todo mundo, que é colocar em 50%. Então, muito bom. Em seguida, ela pede para centralizar verticalmente o foguete, e nem ser humano consegue fazer isso, e verticalmente, e botar no lado esquerdo da página. Só que aqui, turma, tem um ponto assim que explodiu minha cabeça de início, tá? Quando você pede para centralizar um objeto que é por exemplo, um quadrado, né? Que originalmente esse objeto aqui ele é um quadrado, né? Quando você pede para centralizar ele horizontalmente, ele vai pegar sempre as medidas do topo. Então, de fato, o topo do foguete está originalmente centralizado no meio. Mas se o foguete ou o objeto tiver uma altura grande, você vai começar a notar que esse objeto não está centralizado verticalmente. O topo está centralizado verticalmente, e uma das técnicas é pegar a metade da altura desse objeto e descontar da altura ou descontar da margem, tanto faz, e foi exatamente isso que a inteligência artificial fez. O foguete, ele tem uma altura de 100 pixels, e para realmente centralizar verticalmente, ele descontou no margem top de menos 50 pixels. Turma, olha que sensacional. Ele colocou o foguete na metade de 50% no topo e descontou a metade do foguete. Turma, até para um ser humano, pegando esse assunto pela primeira vez, dá uma entortadinha na cabeça, né? Por que esse negócio não está alinhado verticalmente? E a gente já ganhou de graça com a inteligência artificial. Mas vamos continuar que o negócio vai complicando, e é realmente bem assim, tá? Agora ele pede para animar o foguete de forma horizontal, batendo nas paredes esquerdas e direitas dessa página. E, de fato, ele implementa a função e, turma, implementa de uma forma, assim, que não é, assim, 100% trivial, tá? Talvez um ser humano implementando escolheria outros nomes de variáveis, né? Porque estaria até dentro de um outro ambiente que estaria sendo desenvolvido, mas a inteligência artificial definiu que a posição x do foguete é a variável x, a variável direção vai controlar o sinal de direção, a gente vai ver o que é isso, e depois a direção horizontal, né? Que às vezes é chamado de velocity também. Então, a cada incremento, ele vai incrementar a velocidade horizontal vezes a direção. E por que vezes a direção? Isso está aqui, inclusive, ó, a posição x, né? A posição horizontal. E por que vezes a direção? Porque se bateu num limite, se passou de um limite da tela, você tem que inverter esse sinal, porque daí quando você faz a multiplicação, ao invés de somar, você está diminuindo o x. E é isso que causa esse efeito de vai e volta. Tudo bem, isso é uma implementação, assim, super tradicional e é muito massa, mas também a inteligência artificial pode ter copiado esse código de algum lugar, né? A gente vai ver exemplos mais pra frente que é muito louco e não. Aí a pessoa pede para reduzir a velocidade pela metade, depois desabilitar as scroll bars, mas as scroll bars não estão aparecendo, mas talvez apareceria mais pra frente, tanto faz. E aí a pessoa pede para definir o fundo da página com a cor do espaço. Ele não define qual que é a cor do espaço. Ele pede, me dá a cor do espaço. Ele vai lá e seta o fundo com black, o color black ali. E aí, olha só que interessante, que complicadinho que vai ser esse próximo comando. Ele fala assim, quando o rocket for clicado, temporariamente mostre um texto falando firing thrusters, que é disparando os
propulsores, escrito em branco, na posição atual, né, do foguete, e temporariamente aumente a velocidade em 4x por 0,25 segundos. E ele está cuspindo o código de volta. Tudo, mas, assim, é uma instrução assim, que é no nível super abstrato. Se você der essa instrução para um ser humano, ele vai... Opa, deixa eu pensar um pouquinho aqui como é que eu vou fazer essas coisas. Mas, de fato, quando a pessoa clica, aparece o texto, aumenta a velocidade por um tempo temporário. É sensacional, turma. Não é uma instrução fácil de se executar. E aí você pode pensar, mas eu teria feito um código completamente diferente. Isso aqui é um código lixo, porque só está appending, né? Só está somando cada vez mais código. Concordo 100%, mas a cabeça que você tem que ter, por estar numa área de tecnologia, que é uma área que não vai parar de evoluir, é que talvez o que a gente está vendo agora, seja o resultado do joguinho, seja o resultado do código, é muito de como quando os videogames estavam na época do, sei lá, do Nintendinho. Se eu chegasse para uma pessoa que acabou de comprar um Nintendinho naquela época maluca lá e falasse, ó, segue aqui uma imagem de um jogo rodando em tempo real do PlayStation 5 ou rodando com aquela Unreal Engine 5 que renderiza trocentos trilhões de polígonos na tela, sem queda de performance, com iluminação dinâmica, escambau, a pessoa não ia conseguir acreditar. E aí o exercício que a gente tem que fazer vendo um negócio desse é que agora a gente está na época do Nintendinho, na época do, sei lá, do Atari, dessas coisas. E não tem nenhum sinal me dizendo que isso daqui não vai parar no seu possível PlayStation 5, sabe? Então é isso que a gente tem que imaginar. Mas tem muita coisa interessante que é assustador até agora no presente, tá? Então vamos ver. Ele pede para agora também... Ele agora vai fazer uma sequência muito parecida do que ele fez com a navezinha. Ele pede para adicionar uma imagem de um asteroide. A inteligência artificial vai lá, tá, vou adicionar em qualquer lugar. E de fato é isso que vai acontecer. Adiciona. Aí ele pede para reduzir o tamanho. Ele pede para fazer do tamanho da navezinha, vezes alguma coisa. Pede para cortar de forma circular também. E agora ele pede para posicionar de forma absoluta. Ele até se perde na hora de escrever a palavra. De forma randômica. E, de fato, é isso que vai acontecer. E é isso que o código faz também, tá? Toda vez que rodar esse código, e dá para rodar manual, que eu conheço essa interface, ele vai ser posicionado de forma randômica. Agora, ele pede para animar o asteroide de forma horizontal e vertical. E aí, o texto que ele coloca em seguida, eu não entendi muito bem. Se vocês puderem descrever nos comentários o que vocês entenderam, mas eu imagino que é para reaproveitar as funções e as variáveis que já foram implementadas antes, que é o que a gente tem no contexto. Mas é um pouquinho mais complicado porque agora tem a direção e velocidade x e y e é o que acontece. Tudo assim, sensacional, tá? Com um bando de comando escrito por um ser humano, aparecer isso na tela, tá? Porque implementar manualmente isso, sem saber fazer isso, sem nunca ter feito isso, não é fácil e não é feito nessa velocidade, sim, mas nem a pau. E eu fico imaginando, sei lá, vários projetos que dá para fazer, às vezes um PO, uma pessoa que quer mostrar alguma coisa, só que não sabe explicar direito e vai botando uma série de comandos e o negócio vai esmagando, até sair um protótipo e aí sim ser implementado de forma real. Mas, tem partes que são impressionantes que não chegaram. Ele fala para a velocidade do asteroide ser 1.1x da velocidade do spaceship, mas é interessante, aqui o logo ele tá atrapalhando um pouco, mas ele mostra que ele usa a variável x speed da nave. Ele não pegou o valor resultante da velocidade da nave. Então, assim, mostra que, poxa, é interessante o código que ele está retornando, sabe? Não é uma coisa tão chutada assim. Agora ele pede para o nosso programa acompanhar a pontuação, track a score, e pede para mostrar o score no canto superior direito com um label, né, com, sei lá, qualquer tradução de label, score, e tá lá de fato, mas não dá para ver. Mas agora acontece uma coisa que começa a ficar estranho, turma. A inteligência artificial, ela não consegue visualizar o que está aparecendo nessa telinha, correto? Ela não está fazendo uma interpretação de imagem. O que ela tem para trabalhar é o contexto do código que foi escrito até então. Olha só o que a pessoa pede para ela fazer. Faz a fonte, a cor da fonte do score visível. Turma, isso é extra interessante para um programa entender e fazer.
Isso assim, isso é uma das coisas que explodiu minha cabeça, tá? Mas quando eu executar, de fato ele vai entender, o que tá no fundo é escuro, então deixa eu colocar uma cor mais clara e de fato isso acontece. Aí em seguida ele faz algumas instruções para deixar o score um pouco mais visível, né? Que ele tá de fato muito pequeno. E agora ele começa com uma regra de negócio, né? Incremente a cada 500 milissegundos, incremente o score em 1 ponto. E de fato é isso que está acontecendo. Olha que interessantíssimo. E aí começa a acontecer algumas coisas que tem uma mistura entre a magia do que está acontecendo aqui e uma parte técnica. Ele pede, e aí ele sai de um nível um pouco abstrato. Ele pede para adicionar uma variável que vai controlar quando o asteroide e a nave elas estão um em cima do outro, tá? Então, a gente baixou um pouco o nível. E ele pede para verificar esse overlap um overlap entre as duas coisas a cada 10 milissegundos. E aí ele pede para adicionar uma segunda variável, anotando, né? Quando que foi a última vez que a gente olhou isso do asteroide em cima da nave, né? E é engraçado que o nome da variável é muito bom. Asteroid overlaps ship last time. Assim, se é time, eu não interpretaria isso como true ou false, tá? Mas vamos ver onde é que esse negócio vai parar. Ele pede para adicionar um outro timer, checando se o asteroide ele mudou de não em cima para em cima. E aí, se isso acontecer, você perde 5 pontos e aparece uma mensagem em vermelho explicando na posição, né, que isso aconteceu, com o texto colisão e aí menos 5 pontos, né, no texto, inclusive descontando o ponto. E, de fato, é o que já está acontecendo. O cara já está tentando fugir para não perder ponto. Ai, que massa. Já está um joguinho de verdade, turma. Mas, se não dá para perder também, não dá para ganhar, não dá para perder, não é um jogo. Então, vamos continuar. Aí a pessoa continua brincando ali no seu jogo. Ó, colisão. Então, tá funcionando. Próxima instrução. Ele pede para anotar o começo de quando o jogador... Desculpa. Ele pede para anotar o começo do jogo e quando o jogador ganhou. Então, ele vai criar duas variáveis. Start time, que é agora, e player one, false. Tá? Se o jogador ganhou, ainda é false. Uma vez que o jogador chegar a 250... A gente está falando várias regras do negócio, né? Sente só. Uma vez que o jogador chegou a 250 pontos, ele ganha. Então, e aí depois, primeiro, limpa o documento e me diz quanto tempo demorou em segundos. Em verde. Olha que louco. E, de fato, ele vai executar as duas instruções. Então, já está quase chegando em... o negócio começa até a travar. Já está quase chegando em 250 pontos, vamos ver se não vai perder... Ih, perdeu ponto. Vacilou. Vai, foge. É um joguinho, é um joguinho. Foge. Ganhou. E demorou 38 segundos para isso acontecer. 38 segundos desde que o tempo inicial começou a ser marcado, correto? Mas olha que interessante. Agora, isso explodiu na minha cabeça. Olha o que ele pede. Adiciona um lugar com as regras, né? As regras do jogo, vamos assumir, no canto inferior esquerdo da página. Turma, as regras. Adiciona que regras? Você vai ler o código e vai entender as regras. Vamos ver se a inteligência artificial vai saber. E pede daí umas configurações para a fonte já aparecer certa, né? E, turma, não é que o negócio vai adivinhar as regras, que é... Clica na espaçonave para ativar os foguetes. Fuja dos asteroides. E ganhe chegando em 250 pontos. Turma, ela pegou dessa maçaroca que eles conversaram e falou assim, de regras eu acho que eu tenho isso. E, de fato, eram as regras. E aí ele pede para fazer uma substituição de texto. E aí que o código fica realmente nojento, né? Porque ele vai fazer um replace no texto, ao invés de só, às vezes, refazer a parte do código que fez em primeiro lugar. Mas, assim, tem trade-offs do que está acontecendo aqui, né? Dessa nojeira aqui de fazer um replace. Assim, de forma que um código vai sendo appending, te dá uma habilidade de ver coisas em tempo real acontecendo sem perder o contexto. Só que tem formas muito mais
muito mais sofisticadas. Por exemplo, frameworks front-end já fazem isso de uma forma muito mais sofisticada, mas normalmente a gente está no Nintendinho, é uma demonstração, esse negócio vai evoluir, tá? Vamos continuar. Ele pede agora para a inteligência artificial criar um nome para o jogo, né? Do nada, envolvendo fugir, né? E posicione no canto superior esquerdo. Running away from the asteroid. Então, assim, ela teve que bolar esse nome, tá? Isso eu acho muito engraçado. E a gente tá no meio de um código, tá? Tipo, são inteligências diferentes. Bolar um nome ou bolar código, tá? Mas tá aqui, turma. Aí depois dá para adicionar regras de, sei lá, quando perder, se chegar a 0 pontos e coisas assim. Assim, turma, é realmente impressionante. E agora eu devolvo a palavra para vocês através dos comentários, tá? Coloquem lá o que vocês acham que tá acontecendo e o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. A gente tá no estágio, sei lá, 1. O que vai acontecer no estágio 2? O próximo, sair do Nintendinho pro Super Nintendo. E depois para chegar no PlayStation 5. O que seria um PlayStation 5 disso que a gente está vendo aqui? E se você quiser ver um outro vídeo que eu fiz interagindo com a base dessa inteligência artificial, assiste esse vídeo aqui. Fechado? Valeu!